Olá, caro estudante, vamos agora dar início à parte 6, que é a última parte do nosso módulo 2. Especificamente sobre o princípio da inclusão e da exclusão, que é mais um princípio que é usado para resolver problemas de contagem. Para desenvolvermos esse princípio, observamos aí nessa figura que se A e B são subconjuntos de um conjunto universo S, então os subconjuntos A menos B, B menos A e A interseção B são disjuntos, conforme ilustra bem a figura. Então a gente vê aí A menos B em vermelho, A interseção B em amarelo e B menos A em azul. Então, se o elemento X pertence a A menos B, ele não vai pertencer a B, e se ele não pertence a B menos A, também não pertence à interseção B. Então, fica claro aí que os três conjuntos, um elemento X pode pertencer a um dos conjuntos, não pertencendo aos dois demais aí. E aí, olhando também para esse conjunto, qual outro nome que a gente daria para essa união de A menos B, B menos A e A interseção B? Seria o conjunto A união B. Né? A união B seria todos esses três subconjuntos reunidos aí. Como então usar o princípio da inclusão e exclusão? Da expressão número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, se a gente estender isso para os três conjuntos finitos anteriores, A menos B, B menos A e A interseção B, nós vamos ter que o número de elementos de A menos B, união B menos A e A interseção B é número de elementos de A menos B, mais número de elementos de B menos A, mais o número de elementos de A interseção B. Tá? Então, guardemos isso como a expressão 1. Nós temos também, da videoaula passada, que A menos B é o número de elementos de A menos a interseção de A e B, o número de elementos da interseção de A e B. E B menos A, por analogia, o número de elementos de B menos a interseção de A e B. Tá certo? Então, a gente destacou aí em vermelho e em azul, porque vão ser as formas que nós vamos substituir na expressão. Então, se a gente usar as expressões como resultado do exemplo 1, então o que é que nós temos? O número de elementos de A união com B vai ser o número de elementos de A menos a interseção de A e B, mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A e B, mais a interseção B. Então, uma dessas interseções vai anular com outra. Então, o número de elementos de A união B vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Nós temos aí a equação 2. Então, esse é o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Ou seja, se eu quero saber o número de elementos de um conjunto união, eu vou incluir o número de elementos de ambos os conjuntos e vou subtrair o conjunto de interseção. Então, ao contar o número de elementos da união de A e B, precisamos incluir o número de elementos de A, incluir o número de elementos de B, mas precisamos excluir os elementos de A interseção B para evitar contá-los duas vezes. E, claro, se A e B forem disjuntos, ou seja, não tiverem elementos em comuns, a interseção de A e B vai ser zero, então a união B vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, vamos ver um exemplo. Um pesquisador de opinião pública entrevistou 35 eleitores. Todos apoiam o referendo 1, o referendo 2 ou ambos. E descobriu que 14 eleitores apoiam o referendo 1 e 26 apoiam o referendo 2. Queremos saber quantos eleitores apoiam ambos os referendos. Então, eu tenho que A união B vai ser 35. O número de elementos de A que apoia o referendo 1, 14. 26 apoia o referendo 2. E nós queremos, então, saber quantos apoiam ambos aí. Então, como A união B é número de elementos de A mais número de elementos de B menos a interseção de A por B, então basta que substituímos nas fórmulas, nós vamos ter aí 14 mais 26 menos 35, dá 5 pessoas que apoiam ambos os referendos. Podemos, então, pensar em usar o princípio da inclusão e da exclusão aplicado a três conjuntos da seguinte maneira. Considere a união de A, B e C, o número de elementos dessa união. Eu posso usar o parênteses para separar um conjunto aí, B união C, não vai afetar o resultado pela propriedade associativa. E aí, considerando que B união C era um outro subconjunto, então ficaria como A mais B união C menos A interseção B união C, considerando como sendo B união C um outro conjunto. E aí, observem com detalhe as expressões em vermelho e azul, que é nelas onde a gente vai fazer a expansão. Tá? Então, a primeira expansão diz o seguinte: número de elementos
de A união B união C vai ser um dos elementos de A mais B união C, em vermelho, é B mais C menos B interseção C. E a interseção B união C, eu posso, aplicando a identidade distributiva, eu posso pegar e colocar. Vai ficar A interseção B união A interseção C, usando lá a propriedade distributiva aí em azul, certo? Isso aí, mais uma vez, nós vamos ficar com essa expressão, número de elementos de A mais número de elementos de B, menos B interseção C, menos. Aí eu vou fazer a mesma regra da união de dois conjuntos para essa parte em azul. A interseção B união A interseção C é A interseção B mais A interseção C menos A interseção B interseção C, expandindo aí a expressão em azul. E aí agora eu tenho que número de elementos de A união B união C vai ser número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C menos A interseção B menos A interseção C menos B interseção C mais a interseção dos três conjuntos A, B e C. Tá? Então, essa é a equação do princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos. A união B união C, um dos elementos desse conjunto, vai ser um dos elementos de A, B e de C somados. Depois eu subtraio as interseções 2 a 2 e depois eu adiciono ao final a interseção dos três conjuntos. Além do argumento formal, nós podemos usar um argumento geométrico visual, conforme visualizado abaixo na figura A união B união C. Quando a gente soma A, B e C, estamos contando cada elemento das interseções A e B, A e C e B e C duas vezes, de modo que temos que retirar cada um deles. Nesta mesma soma, estamos contando cada elemento em A, interseção B, interseção C, três vezes. Mas, ao subtrairmos as interseções anteriores, eliminamos três vezes esses elementos. Então, precisamos colocar de volta uma vez, somando a interseção de A, de B e de C no final. Tá? Então, esse é o princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos. Vamos fazer um exercício. Um grupo de estudantes está planejando encomendar pizzas. Se 13 comem pizza de calabresa, 10 comem de salame, 12 comem de queijo extra, 4 comem tanto de calabresa quanto de salame, 5 comem tanto de salame quanto de queijo extra, e 7 comem tanto de calabresa quanto queijo extra, e 3 comem de tudo, quantos estudantes há no grupo? Então, o que a gente precisa é só dar nome a esses conjuntos. Então, a gente vai chamar de A os estudantes que comem calabresa, B os estudantes que comem pizza de salame, e C os estudantes que comem pizza de queijo extra. E aí, eu vou ter número de estudantes que comem calabresa, A, 13, que comem de salame, 10, de queijo, 12, de que comem calabresa e salame, 4, que comem salame e queijo, 5, que comem calabresa e queijo, 7, e 3 estudantes comem os 3 tipos de sabores, então, de pizza. Então, vamos ver, é só colocar na expressão da equação 3, eu quero saber quantos elementos tem, quantos estudantes tem no grupo, então vai ser simplesmente substituir na expressão os valores de A, de B e de C, das interseções de A, B e C, e substituir também a interseção dos 3 valores aí. Tá certo? Os 3 conjuntos dá 22. Esse problema ele poderia ser resolvido se a gente também usasse um diagrama de Venn. Começando pela parte de dentro para a parte de fora, sabemos que existem 3 pessoas em A, B e C, que são 3 pessoas que comem os 3 sabores, tá certo? Tá em rosa. Também temos o número de pessoas das interseções de A e B, de B e C e de A e C, tá? Que é a figura B. E de A e B são 4. Como eu já tenho 3, eu vou colocar mais 1. De A e C são 7. Como eu já tenho 3, eu já só coloco mais 4. E de B e C são 5. Como eu já tenho 3, eu só coloco 2. E aí, a gente conhece também os tamanhos de A, B e C, né? Os valores do número de elementos de A, B e C. Então, é só completar o que é que falta para A, o que é que falta para B, o que é que falta para C. E aí, no final, o número total de estudantes, 22, é obtido somando-se, então, todos os elementos. Eu vou somar todos esses valores que estão aí da figura C para saber quantos estudantes tem ao todo. Ok? Um outro exemplo. Um feirante vende apenas brócolis, cenoura e quiabo. Em um dia, o feirante atendeu 207 pessoas. Se 114 compraram brócolis, 152 compraram cenouras, 25 compraram quiabo,
64 compraram brócolis e cenoura, 12 compraram cenoura e quiabo e 9 compraram os 3 produtos. Quantas pessoas compraram somente brócolis e quiabo? Então eu vou chamar de A, pessoas que compraram brócolis, B, pessoas que compraram cenoura e C, compraram quiabo. Então ele está querendo saber, o problema que é quantas pessoas compraram brócolis e quiabo, que é A interseção C. Então eu tenho o total de pessoas, A união B ou C, tenho o número de A, número de B, número de C. Tenho as interseções A e B, B e C, e A interseção B, interseção C. E a gente está querendo só encontrar A interseção C. Lá da equação 3, fazendo a substituição, nos dá que 17 pessoas, né, A interseção C, compraram brócolis e quiabo. Um outro princípio interessante para resolver problemas de contagem é o chamado princípio da casa de pombo. Esse princípio ele recebeu esse nome exótico por conta da seguinte ideia. Se mais de K pombos entrarem em K casas de pombos, então pelo menos uma casa vai ter mais de um pombo. Ora, se eu tiver, por exemplo, 15 pombos entrando em 14 casas, então eu vou ter pelo menos uma casa que vai caber 2 pombos, vai ter que ter 2 pombos. Embora isso pareça óbvio, a gente pode aprofundar esse ponto. Suponha que cada casa contenha no máximo, caiba no máximo um pombo. Então, existem no máximo K pombos, e não os mais de K pombos que supostamente entraram nas casas. E aí o princípio pode ser enunciado da seguinte forma. Se mais de K itens são colocados em K caixas, então pelo menos uma caixa contém mais de um item. E aí se a gente escolher corretamente o que é que representa os itens e o que é que representa as caixas, eu também posso resolver vários problemas de contagem. Porque a ideia básica é encontrar um número mínimo de elementos que garante que pelo menos 2 desses elementos têm uma propriedade em comum, conforme nós vamos ver nos exemplos a seguir. Então, quantas pessoas precisam estar presentes em uma sala para garantir que 2 delas tenham um nome começando com a mesma letra? Considerando o alfabeto de 26 letras, tá certo? Então eu considero cada letra como sendo uma caixa. Então, quantas pessoas eu tenho que ter numa sala para que pelo menos 2 delas tenham um nome começando com a mesma letra? Então, o alfabeto tem 26 letras, que seriam as caixas. Se a sala tiver 27 pessoas, então existem 27 iniciais, né, letras, que passam a se colocar em 26 caixas, de modo que pelo menos uma caixa vai conter mais de um inicial. Então a gente precisa de 27 pessoas para garantir que 2 delas vão ter a mesma inicial. Tá? Eu tenho que sempre pensar no pior caso. Se eu tenho 26 letras, eu preciso ter 27 pessoas, que as primeiras 26 podem ser uma de cada letra. A 27ª vai repetir alguém. Quantas vezes é preciso jogar um dado de modo a garantir que o mesmo valor apareça 2 vezes? Mais uma vez, um problema de casa de pombo. O dado ele tem 6 faces. Eu posso jogar 6 vezes e cada vez cair uma face, cair um número. E aí só a partir da 7ª vez é que eu teria a repetição, tá certo? Então o dado tem 6 valores, que seriam as caixas. Nós precisamos jogar 7 vezes, que seriam os itens. Um outro exemplo é, se 14 cartas forem retiradas de um baralho padrão, mostre que pelo menos 2 delas devem ter o mesmo tipo. Então a gente precisa entender o que é o baralho padrão. O baralho padrão são 4 naipes, né? São 13 cartas, chamadas 13 tipos diferentes, né? De A a 10, mais o J, o Q e o K, que representa o valete, a dama e o rei. E aí, pelo princípio, eu tenho 13 caixas, que são os tipos. Se eu tirar 14 itens, 14 cartas, pelo menos 2 vão ser repetidas. Tá certo? Pode ser que as 13 primeiras ela seja uma de cada tipo, um AIS, um 2, um 3 e assim por diante. Mas a 14ª carta, com certeza, vai repetir. Tá certo? Então, com isso, a gente chega ao final do módulo 2. Tá? Por favor, façam os exercícios propostos. Também tem uma lista de exercícios como atividade. Tá certo? Até breve, a gente se encontra no módulo 3.